Olá, pessoal do canal Sala de Aulas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui iniciando mais um vídeo. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal da Professora Flor, canal SDA, Sala de Aulas, aqui no YouTube. E se você está no podcast, peço para você vir também aqui no nosso canal do YouTube e fazer a sua inscrição. Podendo ajudar, o Pix é 252-791-61802. Vamos ao vídeo de hoje. Hoje, 31 de março de 2023, faz aniversário do grande golpe, o golpe de 1964. Não é uma coisa para se comemorar, e sim uma coisa para que nós possamos lembrar, para que nunca, jamais possa acontecer novamente. A ditadura militar de 1964 até 1985, no Brasil, foi um dos períodos mais terríveis da nossa história. E quanto historiadora, não posso deixar de falar sobre esse assunto nesse dia. A memória, ela deve ser pontual, ela deve ser construída de maneira que as próximas gerações saibam o que aconteceu na época da ditadura militar, para que essas próximas gerações continuem com o desejo de expurgar qualquer menção ou qualquer ação que possa trazer riscos à nossa democracia. Então, vamos falar sobre a ditadura militar brasileira de 1964 até 1985. Vamos, então, fazer aqui um breve histórico do que foi aqueles dias. Olha só, o golpe militar no Brasil aconteceu de maneira que veio a trazer muitos danos à nossa história, muitos danos ao nosso povo. E nós não podemos jamais nos esquecermos de tudo isso. O golpe de 64 também é conhecido como golpe civil-militar de 1964. Ele foi realizado pelas Forças Armadas do Brasil, que era contra o então presidente João Goulart. Esse golpe ele contou com o apoio de uma parcela de civis e foi articulado entre os dias 31 de março, quando se iniciou a tal da rebelião militar, e 9 de abril, quando foi publicado o primeiro ato institucional, o chamado AI-1. O golpe ele foi conduzido verdadeiramente entre o dia 31 de março e 2 de abril de 1964. Ele foi uma conspiração realizada pelos militares contra o governo de João Goulart. O conchavo contra o presidente João Goulart aconteceu por conta de insatisfação das elites brasileiras com os projetos realizados naquele governo pelo João Goulart, em especial naquilo que se tratava as reformas de base. E, além disso, contou com a participação dos norte-americanos, porque os Estados Unidos entendiam que a política de João Goulart não atendia aos interesses próprios norte-americanos.
E, com isso, eles financiaram instituições e campanhas de políticos conservadores a fim de minar o governo de Jango, como era popularmente chamado o presidente João Goulart. Com a deposição de Jango, realizada pelo golpe parlamentar, oficializou-se, então, o golpe militar de 64. Os militares, então, apresentaram à nação o primeiro ato institucional, AI-1, que criava mecanismos jurídicos para justificar a tomada do poder pelos militares. Pouco tempo depois veio, por meio de eleição indireta, o governo de Marechal Humberto Castelo Branco. Ele foi eleito, então, presidente do golpe, presidente da República no golpe. O golpe militar, então, ele, com esse poder, né, instituído aos militares, ele foi uma conspiração formada não apenas pelos próprios militares, mas também por por grupos conservadores da elite econômica do nosso Brasil, contra o presidente João Goulart, que havia sido empossado em 61. E quando Jânio Quadros renunciara à presidência da República. Com a mobilização dessas tropas, os militares então tomaram o controle de locais estratégicos aqui no Brasil e, apoiados por parlamentares que não se atinaram, que as próximas vítimas seriam eles próprios. Então, os parlamentares derrubaram de maneira inconstitucional o presidente Jango e, pouco tempo depois, o Humberto Castelo Branco foi eleito. A ditadura inicia-se, então, no ano de 64 e se estenderia até 1985. Todo o processo histórico que levou os militares a organizarem o golpe contra a democracia brasileira e também a destituição de Jango, nós entendemos por ser ditadura. As tensões que existiam naquela sociedade e também na política brasileira, os choques de interesses que havia entre o governo e as elites econômicas do país, fez com que fortalecesse este desejo pelo golpismo entre os militares e também conseguisse angariar apoio de grupos civis. O golpe de 64 ele foi o resultado direto, então, de crise política que atingia o Brasil desde 1961, principalmente durante o governo de Jango. É importante pontuar que já havia um golpismo pairando nos quadros políticos do nosso país, conforme foi demonstrado durante os governos de Getúlio Vargas e em um período anterior ao governo de Juscelino Kubitschek. A crise política no governo de Jango inicia-se pouco antes depois de sua posse. O político gaúcho ele teve de enfrentar uma forte oposição à sua nomeação como presidente, que aconteceu depois da renúncia de Jânio Quadros. Assim surgiu uma crise política que deu início, então, à tal da campanha da legalidade, onde deixava o país sob a ameaça de uma guerra civil. A solução encontrada foi permitir a posse de Jango sob um regime parlamentarista, que limitava os poderes políticos do presidente. Esse período estendeu-se entre setembro de 1961 e janeiro de 63, ou seja, um ano antes do golpe militar. Foi substituído pelo presidencialismo, sistema escolhido pela população em um plebiscito. O governo de João Goulart ele foi caracterizado por uma forte radicalização ideológica do país, que culmina em uma conspiração golpista organizada pelos grupos conservadores, dando início, então, ao regime militar. Quando Jango assumiu,
Seus dois grandes desafios foram controlar a inflação altíssima e pagar a dívida externa. O governo de João Goulart ele ficou conhecido por organizar um projeto de reformas estruturais, aonde chamaram de reformas de base. E esse plano ele visava a organização de reformas em diversos aspectos, incluindo áreas cruciais como a área agrária, a educacional e a bancária e também a urbana. Entre essas pautas reformistas defendidas na reforma de base, o projeto que mais gerou debate foi a tal da reforma agrária. Em março e agosto de 63, o projeto da reforma agrária ele foi debatido exaustivamente entre os parlamentares. O desgaste gerado por esses debates fizeram com que o governo ele perdesse sua base de apoio entre os parlamentares do PSB, partido que passaram para a oposição. O entrave aconteceu porque os parlamentares que defendiam os interesses dos grandes proprietários de terra não se entenderam com o governo em relação à forma como a indenização para os lotes que seriam desapropriados na tal da reforma agrária do plano de reforma de base aconteceria. Uma outra questão que repercutiu no cenário político brasileiro era a lei de remessa de lucros, que havia sido aprovada em 1962 e esperava ser então sancionada pelo presidente. Esta lei foi determinada que as empresas estrangeiras não poderiam enviar para fora do país mais do que 10% do seu lucro. E esse projeto, então, desagrada profundamente ao governo dos Estados Unidos, que tinha, como sempre, fortes interesses em lucrar com a economia brasileira. E o papel dos Estados Unidos no golpe de 64 foi um fator importantíssimo para que houvesse, então, o golpe militar. O grande interesse americano era mesmo desestabilizar o governo de João Goulart, enxergado como extremamente esquerdistas pelos norte-americanos. O envolvimento dos Estados Unidos na política brasileira aconteceu por meio do financiamento clandestino de grupos que atuavam na desestabilização do governo de Jango. E, além disso, os americanos financiavam também campanhas eleitorais de políticos conservadores, com o franco objetivo de que barrassem os projetos de Jango. Como destaque, a gente pode citar o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e o Instituto Brasileiro da Ação Democrática, o IBAD, ambos financiados pela inteligência norte-americana. E nas eleições de 1962, candidaturas de mais de 800 políticos receberam financiamento do IBAD. É importante, então, ressaltar que esse tipo de ação era proibido pelas leis brasileiras da época. Em relação ao IPES, tratava-se de uma instituição de fachada, que produzia publicamente estudos sobre a sociedade brasileira em forma de pequenos vídeos e livros. Secretamente, o IPES foi o maior núcleo golpista da época e contou com o envolvimento de empresários e multinacionais. Membros da cúpula militar e jornalistas atuavam para derrubar o governo do Jango. Houve também o envolvimento direto do exército americano no golpe de 64. O governo dos Estados Unidos negociava com os núcleos golpistas encabeçado por Humberto Castelo Branco há muito tempo. Essas negociações as levaram à Operação Brother Sun, no qual uma tropa americana ficaria responsável para invadir o país caso o golpe não desse certo. E a situação política no país se agravava-se a olhos vistos, à medida que o governo de Jango perdia apoio político e apoio popular. E os dois polos da nossa política radicalizavam-se, direita e esquerda. Entre os eventos que demonstravam o enfraquecimento do governo, destaca-se a rebelião dos sargentos, em setembro de 1963, e a derrota da proposta do governo de impor o estado de sítio no país em outubro
de 1963. O enfraquecimento das bases de apoio a Jango levou a reforçar o seu compromisso com o reformismo e com as esquerdas. No comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, Jango discursou a favor das reformas de base e ele assumiu o compromisso de realizá-las a todo custo. E esse posicionamento foi enxergado como a guinada definitiva do governo à esquerda. A resposta conservadora veio de forma imediata, por meio da Marcha da Família, com Deus e pela liberdade. Nota-se que a palavra Deus vem, sim, né, trazer a religião para o contexto de 1964, né, usando da prerrogativa de que o comunismo iria tomar conta do Brasil e que o comunismo, a esquerda, era algo antagônica a Deus, né, a religião. E aí a própria Igreja Católica, né, caiu nesse conto a princípio e apoiou com essa marcha aquilo que seria o golpe de 64. Essa marcha da família acontece, então, em São Paulo e mobiliza milhares de pessoas. O golpe em si foi iniciado no dia 31 de março de 64, com uma grande rebelião liderada por Olímpio Mourão Filho, que liderava, então, a 4ª Região Militar em Juiz de Fora. As tropas de Olímpio Mourão marcharam em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de destituir o governo. E a rebelião de Olímpio não fazia parte dos preparativos organizados por Humberto Castelo Branco e pelo INPES. Após, foram pegos desprevenidos. Aliás, ambos, né, foram pegos desprevenidos. De toda forma, esses dias de golpe também ficaram marcados pela inércia de Jango. Os acontecimentos nos dias seguintes levaram o presidente do Senado a convocar uma reunião extraordinária no dia 2 de abril de 1964. E nessa reunião, Auro de Moura decretou vaga à presidência do país, fato que consolidou politicamente o golpe dentro do Brasil. Além de Auro de Moura, o golpe militar contou com o apoio de nomes como Carlos Lacerda, jornalista da época, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros. Ranieri Manzini assumiu a presidência de maneira provisória e, enquanto isso, a junta militar que se formou começou, então, a organizar as bases para o início da ditadura no país. E, em 9 de abril de 1964, foi emitido o primeiro ato institucional e, 2 dias depois, Humberto Castelo Branco foi eleito indiretamente presidente da República. O AI-5, aliás, o AI-1, perdão, afirmava a Revolução Vitoriosa, que se investe no exercício do poder constituinte, este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. E assim a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima-se por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir um novo governo. Com isso, o golpe militar estava sendo consolidado. A segunda metade do século XX ela foi marcada pela deflagração de inúmeras ditaduras pelo continente americano. A existência de um governo militar autoritário não foi, portanto, uma exclusividade brasileira. Vários países tiveram, em diferentes momentos, ditaduras militares iniciadas com golpes. No Brasil e na Bolívia, os golpes aconteceram em 64. Na Argentina, houve golpes em 66 e 76. Já no Uruguai, foi em 1973. E no Chile, o golpe foi dado em 73. E no Peru, em 68. Também na Guatemala e no Paraguai, em 1954. Quais as consequências do golpe militar de 64? Elas são imensas para o Brasil e repercutem até os dias de hoje. O golpe de 64 ela teve grande consequência, como a instalação de uma ditadura que se estendeu por mais de 21 anos. Aliás, por 21 anos.
em nosso país. Nesse período, a ditadura militar ficou marcada como um regime de repressão que perseguia cidadãos que se posicionavam contra o governo, que se opunha a qualquer forma, qualquer ato daquele governo, né? Impunha. Foi um período que teve também censura sobre produção cultural, artística, intelectual. A ditadura também ficou marcada como um período de extrema corrupção, maquiamento das contas públicas, né? Maquiamento da inflação. Não havia liberdade para se investigar atos do governo, a imprensa era totalmente censurada e a desigualdade social ela disparou índices da economia, como, por exemplo, a dívida externa, que se agravaram bastante nos anos após a ditadura militar. E hoje nós temos muitos artigos, né, de pessoas importantes que falam sobre esse ato esse golpe, né, de 1964. Destaco aqui a fala de José Reinaldo Carvalho. A descomemoração do golpe de 64 não anula a necessidade de condená-lo para sempre. Há, né, depois do governo Bolsonaro, uma parte da sociedade brasileira que acredita ou quer fazer a maioria acreditar de que o golpe não foi golpe, né? Que foi uma revolução, que não foi algo tão terrível, né? Que é as esquerdas quem fala da gravidade, né? Que não é tudo aquilo. Então, o José Reinaldo Carvalho, ele expõe aqui algumas falas importantes. Ele diz: é um fato auspicioso que o aniversário do golpe militar de 64 não seja mais comemorado nos quartéis, nem tema de laudatórios ordens do dia assinadas pelo alto comando. O golpe militar instaurou o pior regime político de toda a história brasileira, um regime fascista, dirigido por generais fascínoras que não se detiveram na perpetração de crime de lesa humanidade e lesa pátria, como instrumento subalterno e objeto do imperialismo estadunidense no quadro da Guerra Fria. Quando julgou necessário, o regime recorreu a métodos fascistas de governo, entre estes, uma feroz e degradante repressão policial militar, cujo consagrado método foi a tortura e o assassínio de expositores. O golpe militar de 64 correspondeu à reação das classes dominantes reacionárias brasileiras, à maré montante do movimento democrático, popular e trabalhista das reformas de fundo na carcomida estrutura social do país. Objetivamente, a sociedade brasileira não tinha outro caminho para avançar no sentido do desenvolvimento nacional e do progresso social que não fosse a ruptura com tais estruturas. Foi também a reação do imperialismo estadunidense à ascensão dos movimentos por independência nacional, que se somava a outros processos de luta na região latino-americana e caribenha. Os Estados Unidos temiam que os países da região se transformassem em força de peso na luta anti-imperialista e a superpotência do Norte visse ameaçado o seu domínio, o que tornaria mais difícil o enfrentamento à União Soviética. Por isso, os Estados Unidos intervieram diretamente no desenvolvimento da situação política brasileira e tornaram-se o fator decisivo do golpe, em conluio com as classes dominantes, políticos e civis ambiciosos pelo poder e as forças armadas. É preciso ressaltar que a ameaça comunista do movimento popular brasileiro pelas forças de base de João Goulart não passava de uma visão fantasiosa e conspirativa dos generais reacionários para ter um pretexto que justificasse sua ação antidemocrática. Outro colunista importante que falou também aqui sobre
a ditadura militar nos dias de hoje é o Igor Carvalho, antropólogo sobre os crimes da ditadura. A maior parte da população não está nem aí. Ele chama a atenção, o Igor Carvalho, né, que entrevista aqui o Piero Leiner, que chama a atenção para a nossa população de hoje, né, que pouco ou nada se lembram sobre a importância de conhecer as mazelas da ditadura militar no Brasil. Nós não podemos deixar essa memória morrer. Os jovens que aqui estão e os que virão no futuro precisarão saber dos horrores que trouxe a ditadura militar brasileira, né, e que traz qualquer regime totalitarista para qualquer nação, para que essa aberração não aconteça nunca mais. Para Piero Leiner, imagem de militares não é a pior, por eles negarem Bolsonaro, mesmo tendo participado do seu governo. Ele diz o seguinte: o golpe militar que sufocou as liberdades no Brasil por 21 anos completa 59 neste sábado, dia 1º, com as Forças Armadas vindo da experiência mais próxima do poder que tiveram desde a redemocratização do país em 1985. Com a aliança com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os militares receberam os holofotes em diversos momentos, principalmente nos que uma parcela diminuta da população pedia uma intervenção. Percebe-se o risco? Uma população ignorante, sem memória, é uma população que tende a repetir o fracasso, a repetir o erro. Seguindo aqui, a continuação do artigo. O desejo por outro golpe protagonizado pelas Forças Armadas que acabe com as liberdades pode parecer impensável em um país que conviveu por décadas com uma rotina de torturas e assassinatos cometido por agentes das forças de segurança pública do país. Para o antropólogo Piero Leiner, que pesquisa o meio militar há mais de 3 décadas, a lista de crimes da ditadura militar não é revoltante para uma parcela dos brasileiros. Sinceramente, diz ele, acho que a maior parte da população não está nem aí para isso. Perdeu o timing e ficou sendo uma questão minoritária. Leiner avalia que as Forças Armadas conseguiram manter uma imagem estável e positiva. Acho que isto é resultado justamente de uma operação psicológica razoavelmente bem feita. E o Brasil, de fato, pergunta, né, como o senhor avalia o atual prestígio das Forças Armadas com a população? E ele responde, o Leiner, me parece que houve uma pesquisa, se não me engano, da Astal Intel, que mostrou um índice de confiança bem abaixo do que costumava ter. Isso foi medido no final de janeiro, depois que tudo ocorreu no dia 8 de janeiro, quando houve lá as invasões aqui no nosso poder, né? Lá em Brasília. E toda a exposição negativa que as Forças Armadas tiveram na imprensa nesse período. Os números refletem, talvez, aquele termo muito usado, a tal polarização. Mas o que isso quer dizer? Do meu ponto de vista, é um fato de que nem as instituições, nem o chamamento à dissolução delas têm condições de resolver o impasse. É uma espécie de corrida armamentista. É preciso ver que os ajustes a conta-gotas de um acordo, que é o que me parece que está sendo tentado, sobre os atos de 8 de janeiro, né, vai esfriar ambos os lados e, com isso, vai repercutir. As últimas pesquisas mostram que houve uma queda expressiva da confiança da população nas Forças Armadas. Há alguma relação com a aliança estreita que os militares mantiveram com o governo de Bolsonaro. E o Pierre diz, acho possível estabelecer essa casualidade sem maiores detalhes, investigação e qualitativas. Porque, ao olharmos os números, também poderíamos dizer que as Forças Armadas têm praticamente a mesma popularidade de Bolsonaro.
As pesquisas não acompanharam as mesmas oscilações do ex-presidente, se não me engano. Na minha opinião, esta queda deveu-se muito mais à exposição negativa que os militares começaram a ter na imprensa. E aí ele chama a atenção, né, para o papel da imprensa aqui no desgoverno do Bolsonaro e na lembrança que foi apagada pouco a pouco dos horrores acontecidos lá durante o período da ditadura militar. A sociedade precisa compreender que houve ditadura, sim. Quem diz isso é a conselheira da Comissão da Anistia, a decana do colegiado, Ana Maria Lima. Ela faz comentários sobre a retomada dos trabalhos após o governo de Bolsonaro. A Comissão da Anistia ela realizou a sua primeira sessão pública após 4 anos do governo de Bolsonaro, nesta quinta-feira, em Brasília. Segundo o colegiado, a comissão passou por uma descaracterização sobre os governos anteriores e agora a retomada dos trabalhos mais conectada com a essência original. E o objetivo dessa comissão, segundo a presidenta Enéia, é analisar de 4 a 9 mil processos que foram julgados e negados indevidamente pelas gestões anteriores. A retomada foi marcada pela análise de 4 processos que haviam sido atropelados pelo governo de Bolsonaro, vitimizando as pessoas envolvidas. Entre elas estava o deputado federal Ivan Valente. Ivan Valente recebeu anistia e pedido desculpas oficiais do Estado brasileiro por perseguição na ditadura. Ana Maria Lima, a decana da comissão, diz, abre aspas, para muitos dos anistiados que entram em seu requerimento de anistia, a declaração de anistiado público e o pedido de desculpas são mais importantes do que o pedido de reparação econômica. Ou seja, não é pelo dinheiro, né? É pelo reconhecimento do Estado democrático de direito, o Estado brasileiro assumir que houve, sim, um período terrível na nossa história e que nós perdemos, né, imensas criaturas para o terror da ditadura militar. E os militares acostumados, né, nesses últimos 4 anos, com o desgoverno do Jair Messias Bolsonaro, aonde se comemorava golpe militar, este ano estão proibidos de fazê-lo. E a Gleice Hoffmann elogia o Exército, que diz que vai punir aqueles militares que tentarão ou que tentarem fazer qualquer ato de comemoração desta aberração que foi a ditadura militar. Nessa sexta-feira, então, a presidenta nacional do PT, Gleice Hoffmann, usou as suas redes sociais para elogiar o Exército Brasileiro, que comunicou punição para militares da ativa que venham a comemorar o ato golpista de 1964. O comandante do Exército, Thomas Paiva, afirmou a interlocutores que a força punirá oficialmente a qualquer um que comemore o aniversário do golpe militar ou participe de eventos organizados por militares da reserva. É um sinal de novos tempos. O Exército avisa que vai punir quem comemorar o golpe de 64, relatou a Gleice Hoffmann. Ela também fez críticas ao clube militar, que nessa sexta-feira irá promover um almoço no Rio de Janeiro para celebrar o golpe, mesmo com risco de haver punição. Gleice Hoffmann encerra a sua fala dizendo: ignorar a data entre os militares da ativa é o primeiro passo para que daqui a alguns anos não tenhamos de assistir o clube militar onde estão os da reserva fazendo almoço para o golpe. E para finalizar aqui o nosso encontro, 31 de março, militares comemoram o golpe apesar do general Thomas Paiva ameaçar com punição. Após 4 anos sendo comemorado por Bolsonaro, o governo Lula vai calar
sobre a data, mas criticar duramente a ditadura. O comandante do Exército, o general Thomas Paiva, afirmou a interlocutores que a força punirá os oficiais que comemorarem o aniversário do golpe militar nesta sexta-feira ou participarem de eventos por militares da reserva. Além disso, há indícios de eventos e até mesmo alguns artigos no clube militar quanto no Defesa.net. O clube militar, formado por integrantes da reserva, promoverá um almoço no Rio de Janeiro para celebrar o golpe de 64 e o evento convocado sobre a alcunha de Movimento Democrático de 64, né, uma falácia, uma mentira, porque foi golpe militar, né, não foi movimento democrático nenhum. Terá o ingresso vendido a R$ 90, veja só, e será restrito a sócios e convidados. Generais ouvidos pela Folha de São Paulo afirmam que não é rara a presença de oficiais da ativa em eventos do clube militar, especialmente pelo fato de reservistas terem familiares na ativa. Então, pessoal, antes de encerrar aqui, eu deixo o meu total repúdio, né, o meu total repúdio a qualquer espécie de comemoração a esta aberração que aconteceu entre os anos de 1964 e o ano de 1985. Expliquei lá no comecinho do podcast e no comecinho aqui do nosso vídeo no YouTube, como que se sucederam a fatídica noite de 31 de março para 1º de abril, tá? Tudo isso é uma grande sacanagem, né? Que até a data que foi efetivamente acontecido o golpe, eles mentiram, né? Porque aconteceu já para mais de meia-noite do dia 1º, né, de abril. Mas eles, com aquele negócio de não serem ridicularizados, né? Até mesmo da população da época não acreditar, porque era 1º de abril, né? Considerado aí o dia da mentira, aí eles resolveram dizer que o golpe aconteceu no dia 31 de março, tá? Mas só para constar, foi realmente na madrugada do dia 1º de abril. Bom, anistia sempre, né? Que o Estado brasileiro reconheça, sim, cada caso, né? Cada vítima como sendo vítima do Estado daquela época, né? E que essa aberração jamais volte a acontecer. Para isso, nós devemos valorizar a democracia, a educação e a política, né? Enquanto nós fugirmos dessa memória, enquanto nós acharmos que a educação é só para privilegiar uma classe em detrimento de outras, né? E aí a gente dá a uma classe tudo, né? Tudo de bom na educação, todos os acessos, né? Todos os recursos, e a outra classe que não tem dinheiro, que não nasceu em família rica, né? Que mora na periferia, mal tem às vezes o giz para como recurso, né? Para estudar. Não tem caderno, não tem internet, não tem nada disso. Enquanto a gente tiver diferença social e não tiver o reconhecimento da necessidade de conhecermos a nossa história, nós não vamos construir de verdade a nossa identidade. E deixo também o meu desejo de que o presidente Lula faça um excelente governo e daqui a 4 anos nós não tenhamos mais nenhum clube militar, né, comemorando ditaduras militares pelo Brasil afora, né? Vamos ensinar o povo, politizá-los e vamos pôr cada um no seu lugar da história. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, me ajudar, né, a manter o nosso canal aqui vivo. Ele é fonte de educação, é fonte de história, fonte de política e de compartilhamento de ideias. Peço para você se inscrever aqui, caso não seja inscrito, trazer novos amigos para se inscrever também
e podendo ajudar no Pix 252-791-618, qualquer valor mesmo, me é muito caro, porque me traz grande satisfação e entusiasmo para permanecer aqui na luta. Até o próximo vídeo e sejamos felizes.